Bora organizar minha rotina como empreendedora? Hoje é sexta-feira e geralmente ou sexta, sábado, domingo são dias que eu separo um momento para organizar a minha rotina da semana seguinte. E eu decidi fazer esse misto de vlog e mostrando esse processo para vocês. Eu tenho hoje uma rotina fixa, mas que toda semana eu preencho ela com as minhas demandas que eu tenho naquela semana. Então, hoje, o que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, eu preciso revisar o planejamento do mês. Agora é início da tarde e hoje de manhã eu tive reunião com a minha gestora de projetos. A gente conversou sobre, como estamos no final de março, conversamos sobre as metas do trimestre também, sobre o planejamento do trimestre. Então, hoje, o que eu preciso fazer? Revisar planejamento trimestral, o que passou e o que vai vir também, e fazer o planejamento do mês de abril. Porque semana que vem a gente já vai iniciar abril, então eu vou mesclar com algumas coisas que ainda faltam para março e coisas que eu já vou dar início em abril, ou ver se eu vou de repente dar início na outra semana. Então eu vou analisar isso aí. E primeiro passo, então, a questão do planejamento e revisão barra planejamento trimestral. Eu faço isso dentro do Notion. Deixa eu ver, eu tô abrindo aqui. Eu tenho uma área de trabalho no Notion, que é onde eu de fato organizo toda a estrutura da minha empresa. Aqui é a área de trabalho da minha empresa, inclusive esse template é um bônus dentro do meu produto Sistema Organização Leve. E eu vou vir aqui dentro da área de gestão. Aqui dentro da área de gestão, eu tenho planejamento, metas mensais, trimestrais, anuais, próximos passos. Eu vou vir aqui no trimestral e revisar o que eu tinha planejado para o trimestre 1 do ano, que está finalizando dentro da próxima semana, assim como planejar o trimestre 2, que é de abril até final de junho. Então eu vou fazer isso agora. Como que eu faço aqui na minha agenda? Eu gosto de organizar a agenda pelo Notion Calendar e depois apenas visualizar pelo Google Calendar. Porque no Google Calendar não dá para dar Command D, pelo menos pelo Safari, nos compromissos. Enquanto que aqui no Notion Calendar eu consigo dar um Command D nos compromissos. Por exemplo, tá? Criei um compromisso aqui, de exemplo. Eu venho aqui do Ctrl D, né, ou Command D no Mac, e ele se duplica. E eu consigo arrastar mais fácil. Para minha rotina fixa, que não muda, que é rotina da manhã, intervalo de almoço, pilates, beach tênis e yoga, eu mantenho uma recorrência aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco o que é toda semana, né? Aqui, eu crio aqui. E aí, coloco aqui na data, ó, para repetir toda semana, ó, cada uma semana e daí um dia específico. Agora, para minha rotina mesmo, que daí eu coloco, o que eu faço? Eu coloco para uma data mais para frente aqui. Então, hoje, por exemplo, é 27 de março. Mas a minha rotina ela tá montada lá pro final de abril. Por quê? Porque ela é ilustrativa, digamos, ela é um guia que eu me direciono. Então, o que eu faço? Eu seleciono tudo isso aqui e antes de qualquer coisa eu tô fazendo alguns ajustes porque mudou meu horário do Pilates. Então eu vou mudar os dias que eu assisto a aula de manhã e eu preciso copiar toda essa rotina que eu edito ela. Isso aqui, por que eu faço dessa forma? Porque eu copio tudo e duplico. Porque isso aqui, essas tarefas, são coisas que eu vou acabar mudando o horário ou mudando o nome para deixar específico com a demanda daquele dia. Enquanto, tipo, intervalo de almoço, rotina da manhã, são coisas que não mudam o nome do que eu vou fazer. Então, depois de selecionar tudo, clicando Shift, no Shift selecionando cada um dos compromissos, digamos, eu dou Command D ou Ctrl D, no caso do Windows, e venho aqui e arrasto para a semana que eu quero organizar. Nesse caso aqui é a semana de 30 de março. E o que eu vou fazendo? Como essa minha rotina aqui é uma base, é um guia, ó, tá vendo? Ó? Mentoria, planos, suporte,
criativos, gravação, YouTube e tudo mais, isso aqui é um guia. Então eu vou excluindo a rotina guia conforme ela vai sendo preenchida. Ó, as encontros da mentoria já tem 2 aqui, então já foi preenchido. Aqui, por exemplo, ó, tem a minha seção focada nos meus produtos. Então eu vou trazer para cá essa parte de produtos e vou diminuir a minha rotina guia, porque eu sei que eu preciso ficar um número de horas dedicada por semana em cada uma dessas áreas. Isso aqui me ajuda a me guiar e ir personalizando. Aí depois o que a gente tem é gravar as aulas do Sol, também é uma tarefa relacionada aos meus produtos. Então eu já vou excluir essa guia de produtos, porque eu já preenchi aqui o meu bloco de rotina que é relacionado aos produtos. E daí eu vou tirando os compromissos que estão nesse horário, vou colocando aqui pro horário bem da manhã para eu organizar eles. Eu vou arrastando assim e meio que montando esse Tetris, né, digamos. Aqui é um bloco de reunião. Eu vou excluir a rotina guia e vou deixar. Por isso que eu não crio recorrência da minha rotina, porque se eu vou excluir uma rotina recorrente, ele aparece o aviso, e daí vai ficar muito mais chato fazer isso. Então, acho mais simples fazer dessa forma. Então, agora eu vou continuar aqui o meu planejamento do próximo mês, e daí depois eu vou terminar de montar a agenda da próxima semana. E o que eu tô fazendo, então? Eu peguei toda a reunião que eu tive com a minha gestora de manhã e eu tô organizando todas as ações que a gente conversou aqui no Notion. Então, por exemplo, tá? Para março ainda tem algumas pendências, então eu listei tudo que eu tinha que fazer, que a gente conversou na reunião. Para abril, a gente já definiu o foco, então eu já deixei listado aqui para depois organizar o planejamento do mês. E acho que de forma geral, daí o próximo grande tópico é o próximo trimestre. E daí eu consigo, com base nessa reunião que a gente teve, montar o planejamento do trimestre e montar o planejamento do mês, para daí sim eu montar a agenda da semana que vem. Pronto, ó, aqui estão as informações e as anotações da reunião. Aqui já tá o meu planejamento do trimestre e aqui o planejamento de abril. E eu vou testar um formato diferente de planejamento dessa vez. Eu tô pegando cada uma dessas ações que eu separei e colocando já direto na minha agenda. Então, por exemplo, refinar páginas da oferta e da área do cliente. Eu já coloquei aqui nessa segunda semana, que é a semana que eu acho que vai fazer mais sentido a gente fazer essa melhoria. A questão dos stories por destaque. Eu já deixei cada semana aqui já um bloco para colocar, para fazer um destaque de um produto específico. Então eu já estou colocando essas ações aqui dentro da minha agenda para ficar mais fácil de lembrar de tudo isso ao longo do mês. Ó, então a rotina basicamente que era essa aqui, uma rotina padrão, com só os blocos da rotina, as áreas gerais, virou uma agenda, onde eu tenho exatamente as tarefas que eu tenho para fazer. Ó, aqui é a parte de gravar as aulas, as reuniões com as mentoradas, ó, reuniões em outros horários também. Então, tá começando a virar agenda, essa aqui é a agenda da próxima semana. O que acontece muitas vezes quando a gente não faz isso? Ou a gente esquece de alguma demanda importante, porque a gente acabou não centralizando ali tudo no mesmo espaço, que no meu caso a centralização é toda dentro da agenda, do Google Agenda. Ou acontece também da gente acabar não priorizando as coisas na ordem certa durante a semana e gargalar alguma tarefa, alguma coisa, acabar atrapalhando a produtividade. Outro ponto também é que quando a gente começa o dia e vai revisar as demandas que a gente tem para fazer, ao invés de já começar o dia fazendo as demandas, isso acaba sendo muito improdutivo, porque ao invés de sentar e abrir todos os espaços onde tu consegue ver as demandas que tu tem para fazer, por exemplo, no meu caso, eu teria que abrir a área da mentoria para ver quais mentoradas tem que agendar, eu teria que abrir o meu planejamento mensal para ver quais tarefas eu precisaria alocar, acaba desgastando a gente um pouquinho todos os dias. Se a gente faz isso uma vez na semana, é muito mais produtivo pro restante da semana e ao mesmo tempo eu consigo ter uma visão de que tudo que eu preciso fazer está aqui, eu vou dar conta e eu fico mais tranquila. Sabe? Tipo assim, eu sei que eu tenho bastante coisa pra fazer, por exemplo, às vezes vai ser uma semana mais corrida, às vezes como na próxima semana vai ser, que no caso eu estou gravando esse vídeo dia 27 de março, a próxima semana vai ser ali a última semana de março, início de abril, que tem feriado de Páscoa. Vai ser mais corrida porque tem um feriado no meio, não tem muito o que fazer.
Mas eu estou planejada para isso. E um ponto importante, né? Não é que isso aqui vai acontecer 100% como tá aqui. Muito provavelmente vão ter coisas que vão demorar um pouco menos, um pouco mais, e eu vou ajustando. E eu gosto de ter essa visualização para saber que eu fui produtiva naquele dia ou que eu não fui, saber o que eu fiz, o que eu não fiz. Isso é importante também pra gente conseguir olhar pra nossa agenda depois e, nossa, eu fiz bastante coisa e não ter aquela sensação que às vezes a gente tem de parece que eu não fiz nada hoje porque de repente tu fez só coisa operacional e tudo mais. Não, tu consegue olhar e ver exatamente tudo que tu fez. Aí, muitas de vocês me perguntam, tá, mas e se sai algo do planejado? Isso aconteceu exatamente essa semana, tá? Eu tinha coisas planejadas para quando eu chegasse em casa na segunda, mas eu cheguei muito tarde. Então, basicamente, esse almoço que eu imaginei que eu chegaria umas 3, 4 horas, eu cheguei 5 da tarde. E eu cheguei muito cansada e eu não consegui fazer nada nem no final da tarde, nem de noite. E o que eu faço? Eu justamente vou arrastando, por exemplo, isso aqui era uma coisa que tava aqui. Então eu peguei e arrastei pro dia seguinte. Peguei o que estava aqui no dia seguinte, na segunda-feira, por exemplo, e arrastei para outro dia. Isso aqui eu trouxe para o turno da noite, ó. Então, tiveram coisas de segunda que eu trouxe para cá. Então, é isso que eu faço quando algo dá errado. Digamos que aqui eu tenha que sair mais cedo por algum motivo. Eu pego e coloco num espaço aqui de outro dia, ou então eu vejo o que não é totalmente prioritário, primordial aqui, ou que de repente eu poderia fazer no sábado e trago pra cá. E às vezes tem algum bloco vazio. É difícil, mas às vezes tem algum bloco vazio, eu trago pra esse bloco vazio. Então é dessa forma que eu faço quando acontece algum imprevisto. Eu arrasto pra frente conforme a prioridade das coisas, e se tem alguma data específica pra entregar, eu gosto de deixar já no nome do card. E o que acontece na prática na minha rotina? Como eu organizo minha rotina na prática, tá? Eu acordo, primeiro eu vivo toda a minha rotina da manhã, então eu acordo, tomo meu café da manhã, enquanto eu leio meu livro. Depois de fazer isso, eu me arrumo, né? Me maquio, passo maquiagem e tudo mais, exceto nos dias que eu tenho pilates. Os dias que eu tenho pilates, eu chego do pilates e daí eu faço isso. Porque eu vou de jejum mesmo. Aí depois que eu vivo essa minha rotina da manhã, aí sim, nos dias que eu não tenho pilates, eu estudo, eu assisto meu MBA de neurociência. E nos dias que eu tenho pilates, daí eu me arrumo e venho direto trabalhar, e daí eu tenho essa rotina. Então, o que eu faço? Abro meu computador e a primeira coisa que eu faço é abrir o Google Agenda, porque daí eu sei exatamente o que eu tenho para fazer naquele dia e eu já começo. Então, se é um bloco de suporte, eu vou lá, abro meu WhatsApp, coloco na categoria de favoritos, que todas as minhas mentoradas estão favoritadas, e vou respondendo quem me manda mensagem e chamando uma a uma, por exemplo. Se tá num bloco de grava vídeos, eu vou lá, abro o meu Notion com as pautas dos vídeos, abro o Trello com os roteiros de criativos que eu tenho para gravar. Então é assim que eu faço na prática, porque ao invés de tu ter que lembrar tudo que tu tem que fazer ou tá anotado em vários lugares separados, tu centraliza num lugar só. Essa é uma um dos sistemas que eu uso para tornar a minha rotina mais produtiva e eu ter tempo para fazer muitas das coisas que eu mostrei aqui, que é, por exemplo, se vocês forem ver a minha agenda, a gente tem blocos de suporte, a gente tem blocos de reunião, a gente tem blocos de entrega de cliente, mas a gente tem muitos blocos também focados, por exemplo, em questão de comercial, ajustes comerciais, ajustes nos produtos. Eu tenho ali só para criar destaques em abril. Tem outro que é só para focar na questão de funis de venda. Tem outro que é só para focar na questão de gestão. Então, atualizar a planilha financeira. E eu quero, uma das metas agora é criar dashboards. Então, focar nessa parte. Então, a gente consegue também não só focar nas entregas dos clientes, mas também na parte interna do crescimento da empresa. E, inclusive, eu recentemente atualizei um dos meus produtos, que é o Sistema Organização Leve. Esse método que eu uso na minha rotina empreendedora é o mesmo que eu ensino lá dentro, que é baseado na engenharia. Eu sou formada em engenharia de produção, que é muito focado nessa questão de otimização de processos, e baseado também na neurociência, que é
curso que eu tô me especializando agora, que é onde a gente entende melhor do funcionamento da mente e tudo mais, é muito interessante. Então a gente une tanto questões de otimização da engenharia, quanto de como colocar isso na prática na vida de um ser humano que é tão volátil. Com os princípios de neurociência. Eu vou deixar o link aqui do SOL, que é o Sistema Organização Leve, para vocês conhecerem. E a minha rotina, é válido dizer, ela é super assim, calculada milimetricamente ali, planejada, porque isso me traz uma tranquilidade, me traz uma sensação de controle e faz bem pra mim. E é algo que pra mim faz muito sentido por todos os motivos que eu trouxe aqui, de que eu sei exatamente o que eu vou fazer naquele dia e tudo mais. Eu coloco o intervalo de almoço, eu coloco o intervalo da tarde, porque primeiro que eu tenho que ter uma rotina com as minhas cachorras, e segundo que se eu não coloco eu esqueço, tá? Eu juro que eu esqueço de tomar café da tarde, de sair almoçar. Então eu preciso dessa previsibilidade para eu não me esquecer de nada e ao mesmo tempo eu saber que vai dar certo, tudo certo e tal. E que, de certa forma, eu tenho controle, mesmo que eu não tenha controle das coisas. Então, é muito válido dizer que tu precisa se conhecer e saber que, de repente, se tu é uma pessoa que, se tu planeja muito, tu fica ansiosa, tu tenha apenas os blocos de rotina que tu precisa, de repente, cumprir naquele dia. Enfim, achar outros sistemas que se adequem melhor a ti. Bom, e se tu gostou desse vídeo, não deixa de curtir, se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse e eu te vejo em um próximo.